Fala conosco, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu tens a falar conosco, ó Deus. Tua voz. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz nessa noite, 42 anos de aniversário do Ibaderj, levante suas duas mãos para os céus e diga 3 vezes bem forte: glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite e fazer parte desse momento histórico, 42 anos de trajetória de educação cristã. Parabenizo toda a equipe que tem trabalhado para o sucesso do Ibaderj, sob o comando celestial de Jesus e sob o comando terreno do pastor Germano. Parabéns, pastor Germano, por essa grande obra que tem sido realizada para educar homens e mulheres nos princípios e fundamentos da santa, eterna e gloriosa palavra de Deus. Quero ver se podem projetar para mim na tela Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. A vida cristã, ela é formada de ações, sentimentos e pensamentos. Filipenses 4, 8. Olha lá no finalzinho. Nisto pensai, pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é, o quê? Tudo que é? 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 Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, nem vocês aí, voz alta, bem firme, podem ler o versículo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, diga assim para ela: nisso pensai. Não senta não, fica de pé aí um pouquinho mais. Isso. Louvado seja Deus. Houve um homem na história da igreja, viveu na China entre 1903 e 1972, cujo nome foi Watchman Nee. E ele escreveu um livro precioso, um devocional de qualidade, chamado Vida Cristã Normal. Vida Cristã Normal. Parafraseando Watchman Nee, nessa noite eu quero falar sobre a mente cristã normal. Olha para a pessoa ao seu lado e diga assim: você precisa. Diga aí, diga filho, você precisa de uma mente cristã. Diga assim para ele: normal. Mente cristã normal. Mente cristã normal. Tem muita mente cristã por aí anormal. Só misericórdia. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diz assim: vamos ouvir. Pode se sentar em nome de Jesus. É uma mente cristã normal. Quero nessa noite ser bem sucinto. Dia de festa, também não ocupar muito longamente o nosso horário, e o mais explícito possível no entendimento, a partir desse texto paulino, do que seria uma mente cristã normal. Paulo fala de uma sequência interessante de aspectos que devem ocupar a nossa mente: a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, o amor, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso. Isto pensar. Mas eu tenho nessa noite 10 brevíssimas declarações sobre o que caracteriza a mente cristã normal. Normalmente somos o que pensamos. Pensamento conduz a vida. Pensamento interfere em sentimentos. Pensamento é algo precioso. Por isso Deus nos fez seres racionais. E por isso o diabo é tão interessado em cultura, educação e conhecimento. Por exemplo, ele controla a poderosa
indústria cultural do Ocidente. Ela está nas mãos do diabo, ensinando princípios e fundamentos completamente antagônicos à revelação judaico-cristã. O pensamento é algo que deve ocupar o nosso pensamento. Devemos elaborar princípios bem firmes e lógicos de pensamento cristão. Estava hoje ministrando uma aula durante toda a manhã e toda a tarde sobre apologética. E eu falava dos ismos que desafiam o pensamento cristão no Ocidente, marcado pelo pluralismo. Quantos ismos? O marxismo cultural, não mais o marxismo político e econômico, esse caducou, é um cadáver em estado de putrefação. Mas fala do marxismo cultural, fala do hedonismo, fala do darwinismo, fala do relativismo, do niilismo, como é forte o niilismo entre nós, o naturalismo, o materialismo, tantos ismos. Conversei com os alunos durante essa parte da manhã e tarde sobre os 20 ismos que formam a consciência do mundo ocidental. E todos eles profundamente antagônicos ao cristianismo. Nós temos perdido a batalha, uma péssima notícia, para influenciar mentes e corações no mundo ocidental. Temos perdido para o secularismo, altruísmo. O cristianismo parece que ficou refugiado no espaço das suas igrejas, reproduzindo seus dogmas de fé, mas sem muita repercussão para constituir um ethos civilizatório no mundo ocidental. A civilização está sendo formada por princípios e fundamentos anticristãos. Precisamos retomar esse espaço perdido. Precisamos ocupar as universidades, ocupar o espaço de produção de livros, ocupar as mídias em geral. Precisamos sair das quatro paredes e entrar no mundo onde o debate intelectual está sendo travado para definir os rumos de pensamento da humanidade. Estou bastante interessado nisso, tenho trabalhado nisso de forma intensa no mundo da produção literária e também no espaço escolar, como professor de filosofia, e no mundo acadêmico cristão, trabalhando questões relativas a pensamento cristão e filosofia da religião. Então, nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas características que formam uma mente cristã normal. Quero que você me acompanhe por alguns momentos. Em primeiro lugar, uma mente cristã normal é uma mente cristocêntrica. Diga comigo, uma mente cristocêntrica. Ela tem em Cristo o fundamento do que ela pensa. Os pensamentos de Cristo no nosso pensamento. A mente de Cristo na nossa mente. A forma de pensar de Cristo influenciando o cenário da nossa construção mental. Precisamos, então, ter uma mente cristocêntrica. Uma mente cheia, repleta dos princípios, dos ensinamentos de Cristo Jesus. Uma mente que se dedica a pensar o que Jesus falou. Uma mente que se aplica na compreensão das suas palavras. Uma mente dominada pelo imaginário de Cristo. Uma mente formada pela cosmovisão de Jesus. Jesus nos deixou uma cosmovisão registrada nos 4 evangelhos. E devemos tirar tempo da nossa vida para examinar, refletir, memorizar essa cosmovisão de Jesus. E permitir que ela venha formar, que esta cosmovisão, os princípios, os fundamentos delas, venham formar a nossa consciência de fé, efetivamente. Nós precisamos ter a mente de Cristo operando na nossa mente. Nossa mente é finita e é limitada. E além disso, ela ainda é propensa a manifestações de pecaminosidade. Nós precisamos de uma infusão da mente de Cristo na nossa mente para pensarmos sempre coisas que são boas, justas, belas, santas e devidas. Eu creio que isso se faz por via, assim, mística e sobrenatural. Eu creio muito na ação sobrenatural e misteriosa do Espírito Santo. Não só porque a Bíblia diz, mas por experiência também, empírica, com fatos sobrenaturais da parte do Espírito Santo e da parte de anjos de Deus. Então, eu creio firmemente que há uma ação sobrenatural, extraordinária, divina e celestial entre nós, que em algum momento da nossa vida entra no nosso cotidiano natural,
trazendo o sobrenatural. Mas creio também que essa mente de Cristo se forma através do estudo criterioso, dedicado da palavra de Deus. As palavras de Jesus ocupando a nossa mente. As palavras de Jesus tirando da nossa mente palavras que são contrárias às palavras de Jesus. Tendo uma mente menos terrena e mais celestial. Uma mente mais divina e menos humana. E pior ainda, menos diabólica. Pensamentos diabólicos ocupam até mentes cristãs. Através de alguns mecanismos. Por exemplo, televisão, ou um filme, ou uma leitura, ou um livro. Pode estar cheio de princípios e fundamentos diabólicos, contrários à vontade de Deus. Precisamos então vigiar para que a nossa mente seja sempre um cenário de domínio da vontade de Deus, da soberania divina. Precisamos da mente de Cristo em nossa mente. É uma boa palavra, diga amém. Amém. Uma mente cristocêntrica. A mente cristã normal é uma mente apta a discernir o bem e o mal e optar pelo bem com justificativa plena. Então a mente cristã é uma mente apta a discernir o bem e o mal. Precisamos ter claro esse discernimento na vida. O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que é devido e indevido. Isto ainda é uma chave fundamental para uma existência adequada, para uma existência devida. Pensar e entender que o bem e o mal existem e que precisamos compreender o que é o bem e o que é o mal em todas as esferas da vida e defenestrar o mal e assumir o bem, dizer não ao mal e dizer sim ao bem. Esse é um processo que começa na mente. Não podemos permitir que a nossa mente seja enganada para que o mal venha aparecer como o bem e o bem aparecer como o mal. Precisamos separar isso com clareza, pensar com muita sensatez o que é o bem e o que é o mal em todas as esferas da vida, seja na vida conjugal, seja na vida ministerial, seja no pensamento sobre a vida política, seja no aspecto da cultura em geral. Qualquer que seja a dimensão da vida que exige pensamento, precisamos ter essa compreensão de discernir a diferença entre o bem e o mal. Isso é uma chave extraordinária para viver bem. Separar o mal do bem e dizer não ao mal e dizer sim ao bem. E isso começa também pelo nosso exercício de pensar. Essa mente cristã que Deus nos deu, ela está apta e capacitada para discernir entre o bem e o mal, pela presença do Espírito Santo nela. O Espírito Santo está na sua mente, diga amém. Amém. Ele te dá potência, ele te dá a capacidade, uma potência que pode virar ato, de conferir sentido explicativo claro, reflexão devida sobre a existência do bem e do mal. E uma vez que a sua mente, iluminada pelo Espírito Santo e recheada pelas declarações da palavra de Deus, trouxe a você a identificação clara daquilo que deve servir como divergência entre o bem e o mal, você deve se posicionar devidamente, sendo fiel à sua consciência, sendo fiel à sua mente, iluminada pelo Espírito Santo, esclarecida pela palavra. A mente cristã normal é uma mente hostil ao pecado, é uma mente sempre pronta a dizer não ao pecado. A mente cristã não deve ser um cenário de uma semeadura diabólica, de uma semeadura de pecado. E precisamos estar bastante atentos a isso. Conversas às vezes, princípios, observações, várias coisas podem colocar sofismas em nossas mentes. Vigie a sua mente para que ela não venha a ser o espaço de semeadura do inimigo, de semeadura do maligno. Muitas tragédias começaram na mente, começaram com um pensamento que parecia inocente, mas não era, tinha uma intencionalidade maligna, e ele dominou o cenário da reflexão, e em seguida se desdobrou com atitudes práticas na vida, e trouxe destruição. Precisamos estar muitíssimo atentos àquilo que diz respeito à realidade do conhecimento de Deus na nossa mente. Estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa me trouxe uma palavra referente ao fato de que precisava buscar a sua felicidade. E ao buscar a sua felicidade, ela só poderia ser encontrada no processo de divórcio em relação ao seu cônjuge. Então isso claramente mostra como sofismas podem se colocar em nome até de um processo que é devido naquilo que o ser humano busca, a felicidade. Mas se não tiver uma clareza de relacionamento do meu direito de ser feliz, com a necessidade de ser obediente à palavra. Por exemplo,
Eu posso transformar a felicidade no mal na minha vida. Eu sou chamado, em primeiro lugar, para servir a Deus e não para ser feliz. E é preferível, às vezes, enfrentar situações que sejam bem adversas e não trazem felicidade, mas ter a certeza de estar no centro da vontade de Deus e a recompensa virá, do que sair em busca gratuita e ingênua de felicidade e entrar por caminhos que o inimigo mostrou inicialmente e que no final vai se mostrar destrutivo da nossa vida e da verdadeira e autêntica felicidade. Se é que me entendem, vocês podem dizer amém em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Então não somos chamados para ser felizes, somos chamados para obedecer a Deus. E no caminho da obediência a Deus, Ele nos dará momentos de felicidade, mas também teremos momentos de aflições, como disse Jesus: no mundo tereis aflições. Se o plano de Jesus para nós agora fosse só felicidade, o versículo estaria errado. Ele diria assim: no mundo tereis felicidade. Mas ele diz: no mundo tereis aflições. Então há um equilíbrio para se viver a vida cristã. E a felicidade, o ideal de felicidade, tem que estar subordinado à necessidade de obediência a Deus. O que eu quero em primeiro lugar é obedecer a Deus. E se for feliz, amém. Se não for, louvado seja Deus que sabe de todas as coisas. A mente cristã é uma mente pactuada com a verdade. Ela tem um pacto com a verdade. E a verdade às vezes dói. A verdade às vezes machuca. A verdade às vezes nos coloca em situação difícil. A verdade às vezes cria embaraço. A verdade às vezes é preciso pagar um alto preço para amá-la, para praticá-la, para viver na sua dinâmica, na sua expressão. Mas a mente cristã, ela tem um pacto com a verdade. E ela não abre mão desse pacto com a verdade. Ela tem compromisso de viver a verdade. Ela tem compromisso de falar a verdade. Ela tem compromisso de obedecer a verdade. A mente cristã, ela tem um pacto com a verdade. Hoje estava lá dando uma aula e fiz referência ao fato das minhas aulas lá no passado, quando eu era professor no estado do ensino fundamental. E eu entrava em sala de aula para ensinar a origem da humanidade, com um livro didático de história com 4 páginas e meia no primeiro capítulo, falando e justificando o darwinismo, como explicação mais correta e devida e científica da origem da humanidade, e anulando a possibilidade dos alunos aceitarem o ideal do criacionismo como sendo veraz para explicar a origem da humanidade. Mas ali eu estava como um cristão, como um professor cristão, como um servo de Deus, que tem uma mente que precisa estar pactuada com a verdade. Então eu explicava alguns aspectos do darwinismo, sobre a origem da humanidade, mas não deixava de falar para aqueles alunos que há uma declaração bíblica sobre a origem da humanidade. Está em Deus. Deus criou o ser humano. Meus alunos, inclusive, liam comigo Gênesis capítulo 1 em sala de aula. E eu tinha esse compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus é maior, era e é maior do que o meu compromisso com o Estado, do que o meu compromisso com o governo, do que o meu compromisso com a Secretaria de Educação. Tenho compromisso com eles, mas em primeiro lugar, o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com a verdade do Evangelho. E precisamos, às vezes, pagar um preço por ter uma mente que está pactuada com a verdade, porque a verdade não será bem-vinda. Mas não importa se ela é bem-vinda ou se ela não é. Nós temos um compromisso com ela e nós vamos amá-la, vamos acatá-la, vamos pronunciá-la e vamos vivê-la. Sempre um compromisso com a verdade. Isso é a característica da mente cristã. A mente cristã é uma mente humilde na compreensão do seu potencial. É uma mente que entende os seus limites. É uma mente que entende que precisa da mente de Deus para ser esclarecida sobre verdades da vida. É uma mente que é submissa à voz e à presença do Espírito Santo. Hoje eu dizia uma frase que me é muito cara, uma frase que há muitos anos atrás eu expressei dando uma aula, que nós somos seres finitos pensando o infinito, no que diz respeito à teologia. E o finito só pode pensar o infinito naquilo que o infinito se permite ser pensado pelo finito. O finito é limitado, o infinito é ilimitado. Deus pode nos pensar como quer, mas nós não podemos pensar Deus como quer. Podemos pensar Deus a partir da revelação que Deus faz de si mesmo. Então, nós que somos finitos, para pensar o infinito que é Deus, estamos na dependência daquilo que é infinito, se permite ser pensado por nós que somos finitos. Então a nossa mente depende da mente de Deus, para entender Deus, para entender a vida, para entender as virtudes, para entender como se deve viver. Então uma mente cristã nunca é arrogante, ela nunca é prepotente, ela é uma mente humilde na compreensão do seu potencial.
potencial da mente humana é limitado. E eu tenho que pedir: Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu compreenda melhor a vida. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu viva melhor o meu casamento. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu pregue melhor a tua palavra. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu entenda melhor as circunstâncias da vida. O Espírito Santo, com a sua mente perfeita, com a sua mente soberana, quer influenciar a minha mente, a sua mente limitada, para que tenhamos humildade e possamos compreender aquilo que não compreenderíamos por nós mesmos. A mente cristã é uma mente em harmonia e não em contradição consigo mesma. Ela está em harmonia consigo mesma. A mente cristã não está em esquizofrenia intelectual. Ela sabe o padrão que ela deve seguir, é o padrão da palavra. Ela não se permite ser dominada ou ser adentrada por outros valores que não sejam os valores da fé. Então, uma mente em coerência, é uma mente em harmonia, é uma mente em sossego, é uma mente em paz, é uma mente que sabe o que pensar. O mundo muda suas formas de pensamento, mas nós estamos firmes no pensamento da palavra de Deus. Estamos firmes naquilo que Deus ensinou. Estamos firmes naquilo que Deus nos falou através da sua palavra. É uma mente em harmonia consigo mesmo e não em contradição. A mente cristã é uma mente que se arrepende quando engendra equívocos. É uma mente pronta para se arrepender. Pensei errado, não deveria ter pensado assim. Articulei pensamentos indevidos, não deveria ter articulado. E precisamos ter a consciência que Deus contempla os nossos pensamentos. Você não contempla os pensamentos e sentimentos das pessoas, apenas as suas atitudes e as suas palavras. Mas Deus conhece o pensamento e o sentimento de cada um de nós. É possível que haja pessoas que estejam sendo aprovadas pelos seus pares na vida, pelas suas atitudes, mas reprovadas pelos sentimentos e pensamentos, porque Deus contempla o pensamento e o sentimento de cada um de nós. E também os nossos pensamentos e sentimentos precisam estar em harmonia com Deus e com a sua palavra. Não basta atitudes e palavras, precisa também ter pensamentos e sentimentos de acordo com a vontade de Deus. Então, uma mente cristã normal é uma mente que se arrepende quando deve se arrepender por ter pensado os pensamentos que não deveriam pensar. Ninguém ouviu, mas Deus ouviu. E é preciso se arrepender daquilo que Deus ouviu como forma de pensamento que não era devido. Vocês estão comigo ainda? Digam amém. Amém. A mente cristã é uma mente que não adere e anula sofismas de culturas antibíblicas. É uma mente que não aceita sofismas. É uma mente pronta para combater sofismas. É uma mente pronta para dizer não ao que é errado. É uma mente preparada para resistir seduções contrárias à vontade da palavra de Deus. É uma mente que está firme na rocha da verdade. É uma mente que não vai se deixar ser distorcida por nenhuma forma de conhecimento. É uma mente errada, é uma mente que controla a si mesmo, estando identificada com o padrão da palavra de Deus. Então é uma mente que não adere, e é uma mente que anula sofisma de culturas antibíblicas. Vivemos numa sociedade multiculturalista. O tempo todo nós somos visitados por concepções das mais variadas, contrárias àquilo que a fé cristã diz e ensina. Precisamos ter uma mente muito firme no padrão da palavra de Deus para resistir todo esse avanço de uma série de concepções contrárias ao que Deus quer, ao que Deus planejou para que a humanidade vivesse. Então nós temos que ter essa noção de que a verdadeira mente cristã é uma mente que diz não a qualquer sofisma antibíblico. A mente cristã normal é uma mente em sintonia com o céu para agir com civilização na terra. É uma mente conectada com o céu. Estar conectado com o céu não gera alienação na terra. Ao contrário, estar conectado com o céu é que você vai viver melhor na terra. Quanto mais do céu existir em você, melhor você será um cidadão terreno. Quanto mais você estiver em conexão com o céu, melhor você vai viver a sua vida terrena. Então a mente cristã está sempre pensando nas coisas do alto, está sempre pensando nos princípios de Deus, está sempre ligada com o Espírito Santo, está sempre conectada com a vontade celestial. É uma mente que ora como Jesus ensinou. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Na minha mente também, no meu coração também, na minha vida também, no meu dia a dia. Venha o teu reino na minha mente. Precisamos orar assim: Deus, venha o teu reino na minha mente. O reino de Deus em nossa mente vai fazer mudanças extraordinárias na forma como vamos pensar e como vamos viver. E finalmente, uma mente cristã normal é uma mente com sabedoria para entender o que é e o que pode vir a ser. É uma mente sábia, preparada para entender a vida como ela deve ser entendida, e preparada para intervir
nas situações da vida, da forma como essas situações da vida precisam de intervenção. E eu gostaria de terminar dizendo, para isso existe a educação cristã. E o Baderj está trabalhando na educação cristã para construir nos filhos de Deus uma mente cristã normal. Que você, meu irmão, tenha uma mente cristã normal. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Pastor Germano, gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Então, tá? Vamos nos colocar de pé nessa hora. Estendo as mãos aqui em direção ao altar. Querido Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Estamos todos hoje muito felizes, juntamente com o pastor Germano, por esses 42 anos de existência do Baderj. 42 anos em que tem havido um trabalho no sentido de construir mentes cristãs normais, apoiadas e fundamentadas na palavra, e prontas para interagir com esse mundo mau, mostrando a sabedoria e a glória do nosso Deus. Continua, meu Deus, a abençoar o teu filho nessa jornada que é difícil e árdua, dando a ele saúde, dando a ele cada vez mais sabedoria e condições de prosseguir no comando desse ministério que o Senhor tem dado a ele. Fortalece a ele e todos que estão junto com eles nessa jornada de fé, nessa jornada de educação, e que o Baderj possa prosseguir como tem sido até aqui, uma bênção nas mãos de Deus, para edificar o reino, no plano do pensamento, da inteligência e da intelectualidade. Assim nós te agradecemos e te louvamos, hoje para todos sempre, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe. Amém. Oh, glória.